A paz seja Jesus, meus amados irmãos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para mais uma aula de nosso curso. Sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês estejam fazendo o melhor proveito possível desse curso, aprendendo como a gente pode olhar para o Novo Testamento com muito mais propriedade através desse contexto histórico-cultural que nós estamos adquirindo até o momento. Na última aula nós falamos sobre Herodes o Grande e os seus grandes feitos, suas grandes construções, o seu legado, e hoje, para a gente dar continuidade, nós estaremos falando sobre a descendência de Herodes, que deu prosseguimento a todo o arranjo político daquele período na Palestina. Pois bem, devido a uma terrível doença, Herodes ele morre, mas ele deixa uma carta-testamento dividindo o seu reino para os seus 3 filhos. Esses territórios eram chamados de tetrarquias, por isso nós vamos ver a Bíblia chamando de Herodes o tetrarca, por causa do comando dessa região. É importante nós falarmos então que ele vai deixar o seu reino dividido para os seus 3 filhos, como nós podemos ver nessa imagem que estou colocando na tela para você acompanhar. Então veja, Herodes Antipas, também conhecido como Herodes o tetrarca, ele ficou com a parte da Galileia e parte da Transjordânia. Já Herodes Arquelau ficou responsável pelo governo da Judéia e da Samaria. Você encontra isso em Mateus capítulo 2, versículo 22. E Filipe, o tetrarca, que reinou sobre a Itureia e a Traconídide, como você pode observar em Lucas capítulo 3, versículo 1. Herodes o Grande também teve outro filho chamado Aristóbulo, que não recebe terra no momento, porém é importante citar o seu nome, porque apesar de seu nome não aparecer nos Evangelhos e no Novo Testamento, ele se torna o pai de Herodes Agripa I e avô de Herodes Agripa II, que vão aparecer no livro de Atos dos Apóstolos. Porém, como nosso assunto aqui é a introdução aos Evangelhos, propriamente dito, isso não vai nos fazer muita diferença, só a título de informação. Pois bem, agora eu vou colocar na tela um esqueminha para a gente poder entender melhor. Como eu estou dizendo, existiu vários Herodes durante o período dos Evangelhos do Novo Testamento. Então estou colocando na tela nesse momento um esquema que eu preparei para a gente poder entender melhor quem foi cada Herodes. Como estou dizendo, existiram vários Herodes na época do Novo Testamento dentro dos Evangelhos citados pelos seus nomes, e talvez isso possa confundir nossa mente. E o nosso intuito aqui é fazer uma introdução ao Novo Testamento exatamente para facilitar quando você for ler o Novo Testamento, você conseguir entender melhor através dessa introdução que nós estamos fazendo. Então, siga comigo esse esquema que eu fiz para a gente poder entender um por um sobre quem foi esses Herodes. Bom, como nós podemos ver, Herodes o Grande, ele é o pai e é o primeiro aqui Herodes da linhagem, então está aqui nessa parte de cima, e ele reinou durante esse período que está indicado aí, 37 a.C., até mais ou menos aí no ano 4 depois de Cristo. Foi quando ele morreu. Assim que ele morreu, como eu estava dizendo, ele faz essa repartição de terras para os seus filhos, para 3 de seus filhos. Aristóbulo está aqui no cantinho aqui, porque ele não vai figurar nessa divisão de terra, como eu disse. Porém, seu filho Herodes Agripa I, ele vai aparecer no livro de Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 12. Ele é o mesmo Herodes que vai martirizar Tiago e prender Pedro depois. E também é o mesmo, que no mesmo capítulo 12 de Atos, ele é comido por vermes. Então eu acho interessante, colocar aqui essa linhagem de Herodes, parte aqui por Aristóbulo. Porém, ele não recebe terra, então ele não entra aqui nos evangelhos juntamente com os outros. Portanto, seguindo o nosso esquema, e o primeiro deles que nós iremos falar é Herodes Arquelau. Ele ficou com a região da Judéia e da Samaria. O ano que ele reinou foi apenas do ano 4, que foi após a morte de seu pai, até o ano 6 depois de Cristo. Nós podemos perceber então que ele fica muito pouco tempo no governo, porque ele foi um homem muito ruim aos judeus. Ele tratou os judeus com muita violência. Então os judeus eles recorreram a César pedindo que tirassem ele do governo, Arquelau do governo. É interessante que em Mateus capítulo 2, versículo 22 e 23, o texto diz que quando Jesus e sua família, você se lembra que José precisou fugir, ele está voltando para a Judéia, só que ele fica sabendo que quem está reinando ali é Arquelau. É só a gente ler o texto aí para nós vermos esse impasse que aconteceu. O que José e sua família vai fazer? Eles vão evitar ir para a Judéia, indo assim
para a região da Galileia. Por isso que até uma profecia se cumpre da questão de Nazaré, né, da Galileia, que Jesus estaria vindo dali, mas em virtude então de Arquelau. E aqui que entra um ponto interessante para nós entendermos mais uma parte aqui do Novo Testamento, porque após Arquelau ter sido deposto de seu governo, o que Roma faz? Ele transforma a Judéia e Samaria em uma província romana, coisa que não era o que estava acontecendo até o momento aqui politicamente falando. Então o que vai acontecer? Esses governadores, no caso de Arquelau, ele vai ser substituído por procuradores romanos, ou também conhecido como prefeitos. O prefeito, o procurador que ficou mais famoso foi Pilatos. A gente vê aí o ano de seu mandato, do ano 26 depois de Cristo até o ano 36 depois de Cristo. Ele ficou famoso, mais famoso que os outros, é claro, porque ele participou, né, e foi envolvido ali no ato da crucificação de Jesus. Pilatos era conhecido por ser ímpio e mau. Flávio Joséfo chega a citar 3 acontecimentos que houveram em seu governo. O primeiro deles, uma implementação de estandartes e escudos militares em Jerusalém, com imagens imperiais, violando o segundo mandamento, né, acerca da criação de imagens, da adoração de imagens. Em segundo lugar, ele desviou fundos do templo para a construção de arquedutos. Então, a gente viu a questão de Herodes ter sido um mestre construtor, e Pilatos está seguindo de uma forma porque ele estava querendo reformar alguns arquedutos e construir arquedutos novos em Jerusalém, porém fez isso com desvio de fundos do templo para a construção. Isso vai nos mostrando o cenário em que Jesus entra em cena. Isso vai nos mostrando o cenário em que a Jerusalém de Jesus estava vivendo. Em terceiro e último lugar, Flávio Joséfo vai citar o massacre envolvendo algumas revoltas em protestos de judeus. Portanto, Pilatos ele era um homem considerado ímpio e mau e não via, melhor dizendo, mal em fazer violência contra os judeus, como ele fez durante seu período de governo. Em Lucas capítulo 13, versículo 1, por exemplo, vai citar um ato que Pilatos cometeu. Isso não é o mesmo do massacre que eu acabei de citar de Flávio Joséfo, mas vai nos demonstrar de forma bem clara como era a forma que ele agia para com os judeus, com os samaritanos, com aquela região ali, né, a população daquela região onde ele governava ali da Judéia e Samaria. Realmente era um homem muito mau, e ele também, como a gente falou aqui agora há pouco, foi o responsável juntamente com os judeus pela crucificação de Jesus Cristo. Pois bem, após Pilatos você tem a sucessão por Félix, é o que vai aparecer em Atos capítulo 24 com Paulo, e também depois a sucessão por Festo, que vai aparecer em Atos capítulo 25. Né? Eu só coloquei a título aqui de informação, de curiosidade, porém, como eu disse, né, não faz parte aqui do nosso objeto de estudo, porque ele vai ultrapassar o Evangelho, vai entrar no livro de Atos e não vai fazer tanta diferença aqui para nós. Agora, seguindo o nosso esquema, o próximo da lista é Herodes Antipas, que também foi muito importante dentro dos Evangelhos. Herodes Antipas ficou com a parte da Galileia e da Pérea. Ele reinou do ano 4 depois de Cristo, né, quando seu pai morreu, como a gente falou da divisão, e ele reina até o ano de 39 depois de Cristo. Esse Herodes Antipas é o mesmo que mata João Batista. E você se lembra da história, o porquê ele mata João Batista. João Batista estava denunciando um pecado. Qual era o pecado? Ele tinha se casado com a mulher de seu irmão, a mulher de Filipe, que é exatamente o outro irmão aqui, o Herodes Filipe, que recebe uma região de terra fora de Israel, portanto também não vai ser tanto o objeto aqui do nosso estudo. Porém, só para que você tenha ideia, Herodes Antipas se casa então com a mulher de Herodes Filipe, seu próprio irmão. João Batista ele vai lá denunciar isso e Herodes vai matá-lo, né, em virtude de tudo isso. A gente conhece toda aquela história, né, que ele se casou com Herodias e sua filha dançou e conquistou ali o seu favor, e quando ela questionou sua mãe perguntando o que ela deveria pedir para o rei, pediu a cabeça de João Batista em um prato e ele assim o fez. Então, só para que você entenda que esse Herodes Antipas é o mesmo que mata João Batista. Ele vai aparecer por algumas vezes nos evangelhos. Por exemplo,
Marcos capítulo 6, né, o versículo 14 ao 29, Lucas capítulo 13, do versículo 31 ao 33, e por último em Lucas 23, versículo 6 ao 12. Eu acho interessante nós falarmos um pouco sobre esse texto, até para a gente poder localizar como ficou essas divisões, né? Quando Jesus está diante de Pilatos, né, ele já foi preso, os sacerdotes levam até Pilatos, como a gente falou nas outras aulas passadas, o Sinédrio não poderia simplesmente matar Jesus, então eles dependem de Roma para poder fazer o trabalho sujo, vamos dizer assim. Eles levam até Pilatos. Pilatos vai fazer um interrogatório com Jesus, um inquérito com ele ali, e ele vai dizer, esse camarada não tem pecado. Porém, Pilatos ele fica sabendo que Jesus ele é da região da Galileia. Então ele pensa, peraí, eu vou tirar da minha responsabilidade, vou enviar para Herodes Antipas, porque Herodes é o governador da Galileia, então ele que se vire com Jesus. Pilatos envia Jesus então para Herodes, para ser julgado por Herodes. Chegando lá, Herodes olha para Jesus e o texto chega a dizer que ele estava feliz em ver Jesus porque ele ouvia falar do que Jesus fazia, dos seus milagres, dos seus sinais que ele operava, e de repente Jesus está diante dele e ele vai pedir para que Jesus realize um sinal na sua frente, e Jesus simplesmente fica em silêncio. Quando Herodes percebe que Jesus não vai cumprir o seu desejo, aquilo que ele pediu, tanto Herodes quanto seus servos zombam de Jesus e devolvem ele para Pilatos mais uma vez. E o texto vai dizer ainda que tanto Pilatos quanto Herodes não se conversavam, estavam brigados entre si até aquele dia. Então eles fizeram meio que uma amizade ali para poder tentar resolver essa questão. Ninguém queria a responsabilidade e o sangue nas mãos de Cristo. Mas, enfim, para que você entenda, esse Herodes Antipas que nós estamos falando é exatamente esse mesmo Herodes que matou João Batista e que esteve com Jesus ali próximo de sua crucificação, enviando novamente para Pilatos resolver a pendência. Portanto, a gente entendeu melhor um pouco de cada Herodes aqui, né, que estava vigente, né, o governo que comandando cada tetrarquia, cada região, como nós falamos. E aí nós vamos chegando já próximo do final da nossa aula, pensando e refletindo um pouco sobre o Império Romano, porque a gente precisa olhar de uma forma histórica e imparcial. O Império Romano ele foi um império opressor e maligno em muitos aspectos, porém, assim como Herodes, nós citamos na última aula, também teve grandes conquistas. Por exemplo, uma consequência direta foi o desenvolvimento dos mais avançados sistemas de transporte e de comunicação do mundo antigo, talvez jamais equiparado até a época da Reforma Protestante na Europa, nos anos 1500 a 1600, século XVI. Calcula-se que o serviço de correio do governo romano podia percorrer 75 km por dia. Mensageiros a cavalo, usando estações de reabastecimento, poderiam cobrir até 100 km por dia. Então você imagina isso em um período onde não existe carro, não existe uma locomoção mais rápida, não existe um correio como a gente tem hoje, um Sedex, uma transportadora que chega no outro dia. Com Roma construindo essa infraestrutura de correios, de estradas melhores, segurança nas estradas, Herodes acabou com o banditismo que tinha naquele período entre as vias, que impediu os viajantes de fazer comércio. Então foi um grande boom naquilo que nós podemos falar sobre o transporte, sobre a comunicação, sobre vendas, sobre peregrinações. Foi um aspecto muito importante. Então, para a gente concluir nossa aula, eu quero que você imagine o seguinte: nós já falamos em outras aulas, estamos concluindo aqui que agora todo o povo daquele local, daquela região, fala a língua grega. A língua grega já tinha dominado toda aquela região no mundo antigo. Segundo lugar, nós temos um judaísmo completamente enfraquecido. Se lembre que a gente já falou, o judaísmo, os sacerdotes estavam corrompidos, não tinha simpatia do povo como antes, eles estavam divididos. Você tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, você tinha vários partidos, cada um queria de uma forma. Então o judaísmo estava completamente enfraquecido e dividido. Em terceiro e último lugar, você tem a infraestrutura oferecida por Roma. Você tem novas estradas, você tem um sistema de correio muito mais rápido, seguro, para poder levar rápido uma mensagem. Você já está entendendo onde eu quero chegar, dizendo que tudo foi preparado
para que Jesus Cristo aparecesse na história exatamente nesse momento. Tudo foi planejado por Deus e conduzido com sua mão soberana para chegar um momento em que a língua seria praticamente uma para a pregação do Evangelho, o judaísmo estava enfraquecido para que o cristianismo pudesse adentrar a mente dos judeus ali, que a mensagem primeiramente foi pregada aos judeus, e as estradas estavam prontas, os correios estavam prontos para poder levar as cartas e os textos que se tornariam nosso Novo Testamento de hoje. Jesus veio exatamente no momento correto em que Deus tinha planejado tudo. E em nossas próximas aulas nós iremos dar continuidade a essa questão do Messias ter chegado nesse momento certo, mas também nós não podemos esquecer de falar das seitas judaicas que estavam em plena atividade dentro desse período. Nós iremos esmiuçar um pouco melhor na próxima aula sobre as seitas judaicas e também citar a seita aqui de Herodes e também essa questão política que permeava o templo e influencia a religiosidade daquele tempo, daquele período. Sendo assim, eu me despeço de você. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e te vejo na próxima aula. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.